Eu sempre tive dentro do meu coração a certeza de que um dia Deus iria libertar o Pedro. Foi fácil. Sabia quem era o Deus que a senhora servia? Sem dúvida. Eu nunca tive dúvidas. E eu tinha certeza que o meu filho ia glorificar o nome do Senhor. E nós estamos aqui hoje falando ainda sobre o mês das mães com a dona Márcia Giovannini, tá certo? É, Giovannini. Corretora, ela é corretora de seguros e hoje ela vai contar pra gente uma história de superação. Sim. Uma história muito difícil, que ela passou por muitas lutas, mas graças a Deus a senhora venceu. Sem dúvida. Verdade? Com certeza, graças a Deus, literalmente eu venci. Conte pra gente, dona Márcia, a história da senhora, o que aconteceu, o que a senhora passou com o filho da senhora. Sim. Bom, eu tenho um filho de 24 anos hoje, né? Mas na ocasião ele estava com 17 anos. Então, uma fase muito difícil para os jovens, né? Onde eles entram muito em contradição entre a obediência e a vontade de fazer aquilo que as pessoas os influencia, né? Foi na adolescência. Exatamente, que ele começou na transição, né? A mudar o comportamento dele. Começou a mudar o comportamento. Eles normalmente não se abrem com os pais, né? Eles preferem conversar com os amigos. E o mundo oferece algo muito colorido para eles, né? Muito fácil, muita facilidade, muita coisa boa, tudo muito fácil, mãe não dá nada, a mãe orienta, mas o filho não obedece. Então ele foi influenciado muito pelas amizades, né? E o que aconteceu com ele? Como que foi? Que a senhora viu que começou essa mudança de comportamento, mas qual foram as atitudes? Qual foi o fundo do poço que a senhora chegou? O que aconteceu? Na realidade, o Pedro ele começou a apresentar um comportamento rebelde de muita desobediência. E como ele estava prestes a fazer 18 anos, ele disse: mãe, eu quero morar sozinho. Eu disse: meu filho, mas como morar sozinho, né? Que estrutura você tem para isso? Ele tinha amor em casa, ele tinha o que ele precisava, né? Nada além daquilo que ele precisava, mas ele queria mais. E aí eu quero sair, eu quero viver a vida e quero morar sozinho. E eu orientei para que isso não acontecesse, mas mesmo assim ele resolveu morar sozinho. Começou com más amizades. Más amizades, influência de más amizades, né? E aí ele decidiu sair de casa, né? Eu vou sair de casa. E aí saiu, foi morar sozinho, não deu certo e foi morar com a minha mãe. Só que mesmo morando com a minha mãe, né? Ele desobedecia, saía, voltava muito tarde e eu comecei a observar um comportamento estranho nele, com mentiras, né? Ele começou a mentir. Coisas que ele não tinha aprendido dentro de casa. Não era, a palavra de Deus já nos ensina, né? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Exatamente. E aí eu percebi que ele estava mentindo, omitindo algumas situações. E como ele já era maior de idade, eu não tinha muito controle sobre as saídas, idas e vindas do Pedro, né? Uhum. E aí começaram as confusões, né? Podemos dizer assim, o Pedro fazendo coisas que não deveria fazer. Na realidade, eu nunca havia pego o Pedro drogado, né? Ele tinha, assim, rebeldia, desobediência, mas eu nunca tinha visto. Então, que a senhora tinha percebido era eu percebi comportamentos diferentes, aonde ele já, exato, aonde o Pedro já não gostava mais de conversar comigo, não ouvia mais os meus conselhos, né? Não fazia mais parte do núcleo familiar, gostava muito de ficar na rua, já não estudava mais, né? Comportamentos: mãe, eu vou viajar, mãe, eu vou sair. E eu comecei a observar essas situações que me desagradavam profundamente, né? O que mais marcou na senhora? Uma situação que a senhora passou com ele que mais marcou, que mais mexeu na senhora, que daí a senhora, de fato, falou: meu Deus, eu preciso ajudar meu filho, porque senão ele está perdido. Um fundo de poço meu foi quando o Pedro... Eu estava na minha mãe, ela já tem uma certa idade, eu moro em outro município e eu vou à casa dela uma vez por semana, ficar 2 dias com ela já tem 80 anos. E ele morava com ela na ocasião. E eu cheguei, ele não estava, né? E quando eu vi, parou um carro
em frente à casa da minha mãe, eu fui receber, eles trouxeram o Pedro drogado. Então ele estava todo trêmulo, ele tremia todinho, e essa pessoa chegou e disse: pegue este lixo. Meu Deus. Ele é um lixo, e se a senhora não cuidar dele, se a senhora deixar ele sair, nós vamos matá-lo. Meu Deus. Porque ele... Imagina a senhora como mãe ver o Exato. seu filho nessa situação. Foi bem difícil para mim, foi uma situação bem constrangedora para mim, né? Infelizmente. E nesse dia eu percebi que estava fora do meu controle humano, né? De mãe, de lidar com ele. Aí eu recolhi meu filho para dentro de casa, abracei, e ele chorando, e eu também. Eu perguntei: filho, o que você precisa, né? Fale para a mãe o que você está precisando, para que a mãe possa te ajudar, né? Porque eu percebo que você está sofrendo muito e você não tem muito contato com a mãe. O que está acontecendo com você? Fale para a mãe. E ele chorava, pastora, e dizia assim para mim: mãe, eu não consigo. Aí eu percebi que a situação realmente estava fora de controle. Eu falei: eu preciso tomar uma atitude agora, né? Uma atitude além dos conselhos. Eu preciso tomar uma providência divina. Foi aonde eu passei a me apegar ainda mais com Deus, em jejum e oração. Foram muitas madrugadas, né, de oração. Foi muito essa clamor. batalha, né? Foi muito clamor, foi muito jejum, para que o Pedro pudesse sair, porque eu percebia que não era só físico o problema dele, né? Era um problema espiritual que ele estava passando, e ele não conseguia ter saída, ele não conseguia encontrar a saída para o problema que ele estava vivendo, ele não conseguia se expressar, e eu percebi que era algo muito grave e era espiritual. Teve até uma situação que ele ficou desaparecido. Conta pra gente sobre esse episódio. Depois disso nós conversamos, e mesmo assim ele continuou não obedecendo, porque depois que ele já estava são, ele voltou para as ruas novamente. Eu fui para as ruas buscá-lo para ver se eu encontrava. Teve uma melhora, mas não teve uma transformação. Exato, ele teve só uma melhora. Tinha aqueles picos, né? Melhorou, mas não mudou. E aí foi quando o Pedro deixou de se comunicar comigo, né? Porque por mais que o Pedro não morasse comigo, que ele estivesse vivendo essa situação, pastora, eu nunca o abandonei. Eu nunca concordei com a situação que ele vivia, mas eu nunca abandonei meu filho. Eu sempre estava presente na vida dele, em oração e em atitudes também, né? Ele me ligava: mãe, eu estou com fome, mãe, eu estou com frio, eu preciso ir embora. Eu pagava o Uber, ele ia para a casa da minha mãe, ele dormia, no dia seguinte voltava tudo a mesma coisa. Quando eu pensava que agora deu certo, né? O Senhor me abençoou, o Pedro vai mudar, vai ser transformado. Não, voltava um pouquinho pior. Foi quando ele não se comunicou comigo um dia, 2 dias, era um final de semana. Eu pensei: bom, é um final de semana, ele não vai falar comigo. Na segunda-feira ele fala, nem na segunda, terça, quarta. Quando foi na sexta-feira, eu recebi um telefonema. Era um dos meninos que tinha convívio com ele na rua, né? A senhora é mãe do Pedro? Sou. Dona, ele falou para mim, né? Ele não me conhecia. Ele falou: dona, eu acho que aconteceu alguma coisa com o Pedro, ou mataram o Pedro, ou o Pedro está preso, porque ele sumiu. Eu fiquei em desespero, né? Eu falei: Senhor, e agora? O que eu vou fazer, né? O coração da senhora como mãe nessa hora. Eu posso dizer, pastora, que uma mulher de Deus, ela não entra em desespero, mas ela entra em profunda angústia. Claro, como mãe, né? Como mãe. Eu falei: Senhor, e agora, por onde eu vou? Só um minutinho para você ver, vocês que estão nos assistindo aí. O Pedro, ele tinha uma casa, ele tinha uma família, ele tinha uma estrutura familiar. Aparentemente, nada faltava para ele. Sim. Não é verdade? Nada faltava para o Pedro. E mesmo assim, por algum motivo, claro que a gente sabe que é o mal, ele se envolveu com más amizades e se afastou da casa, da família, e se afundou no mundo das drogas. No mundo das drogas. Ele se afundou no mundo das drogas. E o Pedro, eu não sabia o que estava ocorrendo. Aí eu pedi um auxílio para um conhecido, porque já era um domingo, né? Depois disso, eu aguardei, eu falei:
alguma coisa eu tenho que fazer. Entrei em contato com algumas pessoas e consegui para que eu fosse localizar o meu filho. Só que antes disso, eu fui orientada a ir até a cidade da polícia, né? E era um dia muito chuvoso, eu nunca vou esquecer. Só um detalhe, desculpa cortar a senhora, mas que a senhora falou para mim que a senhora nunca se imaginou a senhora andar no meio lá onde estavam todos os drogados, a senhora falar com exato, é uma situação achei isso muito forte. É muito forte, porque quando você se depara com uma situação dessa, em ver teu filho, que você criou com tanto amor e com tanto carinho, vivendo uma situação que foge do seu controle humano, né? Foge do controle de uma mãe, você fica desesperada. E eu, no afã do desespero, eu fui para as ruas, ver se eu localizava o Pedro antes de buscar esse meio de ir até a cidade da polícia, né? Lugares onde a senhora nunca imaginou pisar, no meio do tráfico, traficante, pessoas usuárias. Exato. Como que foi essa experiência? Eu saí com na realidade eu saí com a minha sobrinha e ela disse: tia, é muito perigoso, tia, você ir nesses lugares, é muito perigoso. Mas uma mãe não pensa assim, né, que é perigoso. Eu fui, e aí eu comecei a entrar nos botecos, nos bares, nos muquifos, nos lugares de tráfico. Queria encontrar seu filho. Para encontrar meu filho, se eles conheciam meu filho. Ele esteve aqui, mas ele já foi embora. E aí eu ia para as ruas, falava com os mendigos, e os mendigos falavam assim para mim: a senhora é mãe do Pedro? Eles chamavam ele de PH. A senhora é mãe do PH? Eu dizia: sim. E você viu o Pedro? Eu com uma certa inocência, por não conhecer esse mundo, né? Do erro, do tráfico, das drogas. E eu, na inocência, perguntava para eles: você viu o Pedro? Onde o Pedro está? Não, nós não vimos o Pedro, nós não vimos. E assim eu fui de lugar em lugar, de boteco em boteco, em Curitiba, procurando meu filho, e não encontrei. Aí eu fiquei muito preocupada, eu falei: eu preciso tomar uma outra atitude, né? Alguma coisa tem que acontecer. Aí fui orientada aí na cidade da polícia, onde você muitas vezes espera um atendimento, mas isso não ocorre porque já estava tudo fechado. Era um domingo, isso já era um domingo, 8 horas da noite. E aí eu falei com uma pessoa lá: já está fechado, senhora, né? Eu perguntei: eu estou procurando meu filho, ele está desaparecido e eu gostaria de saber como proceder. A senhora vai ter que vir na segunda-feira, porque está fechado. Mais um tempo de espera. Exato. Mais um tempo Mas eu não desisti, eu falei: não, eu preciso. Aí fui em frente na delegacia da Polícia Civil e pedi para Deus, né, em oração, em espírito de oração. Eu falava: Senhor, mostra para mim onde está meu filho, eu preciso saber onde está o Pedro. E quem estava comigo, né, falava: olha, você tem que se preparar, porque você pode ouvir que ele está morto, né? Porque já faz muito tempo que ele está sumido. E dentro do meu coração eu não tinha isso, pastora. Eu não tinha. E eu nunca vi uma mãe ficar tão feliz quanto eu fiquei nesse dia. Não porque ele já estava liberto, muito pelo contrário. A senhora vai se surpreender com a minha fala agora. Quando eu pedi ajuda para um policial civil, eu falei: moço, meu filho sumiu e eu preciso de ajuda, eu não sei onde ele está. Ele falou: senhora, nós estamos fechados, é só na segunda-feira. Eu falei: você poderia, por gentileza, me ajudar? Porque eu tô sem saída, eu não sei, e segunda-feira é muito tempo, eu preciso, meu filho já faz 8 dias que ele está sumido. Aí eu acho que o coração dele ficou quebrantado e ele falou assim: só um minutinho que eu vou aí na frente. Ele estava falando comigo pelo interfone. Aí ele foi lá e disse: a senhora tem um documento aí, seu, e um documento do seu filho? Eu tinha no celular um documento do Pedro, um documento meu em mãos, entreguei para ele. Ele falou assim: eu vou entrar lá e eu vou verificar para a senhora. Eu venho aqui com a notícia: ou seu filho está preso ou seu filho está morto. Mas eu vou lhe falar. Aí eu fiquei aguardando ele. Foi uma angústia, porque foi alguns minutos, né, que pareciam anos. Quando ele voltou, ele disse assim: ó, senhora, infelizmente. Quando ele falou infelizmente, eu respirei fundo. Falei: infelizmente, seu filho está preso. E eu fiquei muito feliz. Por que eu fiquei feliz como mãe? Eu fiquei feliz porque onde há vida há esperança, pastora. Exatamente.
E falando de fé, eu tinha certeza no meu coração, eu nunca duvidei no meu coração que o Senhor ia libertar meu filho. Eu não sabia de que forma que isso ia acontecer. Todas as vezes em que eu acreditava que ele podia estar liberto, que Deus podia restaurar a vida dele, acontecia algo pior. E não parou por aí, né? Aí ele foi preso e eu tive que entrar em contato com a advogada, né? Para poder saber o paradeiro do Pedro. E aí ele estava em Piraquara, no presídio, já estava no presídio, algo que eu nunca imaginei que meu filho fosse viver. Aí ela foi até lá, tirou o Pedro, e o Pedro conversou comigo no dia seguinte pela manhã e ele disse: mãe, eu não tenho culpa. Eu falei: filho, o que aconteceu? Ele falou: mãe, eu fui preso por tráfico, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu disse: tá bom, meu filho, você não tem culpa. Então, se você não tem culpa, Deus vai mostrar que você não tem culpa. E na sequência, já levei ele para uma clínica de recuperação. Porque eu acreditava que a clínica de recuperação iria restaurar meu filho? Não, absolutamente, não era isso que eu acreditava. Mas eu queria tirar meu filho das ruas. Porque nesse ambiente ele não ia conseguir se libertar de maneira nenhuma. Ele sofreu, ele apanhou. Ele era muito judiado, porque ele sempre foi um menino muito educado, muito bem criado. E na rua ele sofria muito. E ele não conseguia sair dessa situação. É o que o diabo Exatamente. quer fazer. Ele foi muito escravizado, ele foi muito escravizado. Eu, como mãe, sofria, né? Claro. Mas ele muito mais, porque ele estava vivendo na pele a situação que ele estava naquele momento, né? Mas passando por tudo isso, qual que era a posição da senhora como uma mulher de Deus? A senhora, claro, passou por situações que ninguém imagina passar, né? Ainda mais a senhora já uma mulher de fé. Mas nesse tempo, a senhora falava: o Pedro não tem mais jeito, a senhora dava ouvido ao que as pessoas falavam? Palavras que nunca estiveram na minha boca, que o meu filho não tinha jeito. Qual foi a virada de chave? O que a senhora fez? Qual foi o segredo? A virada de chave foi a perseverança e a fé. Vamos colocar em uma colocação bem correta. Primeiro a fé, depois a perseverança. Eu frequentando a igreja como sempre, né? Eu nunca desisti, estava sempre na igreja, orientada pelos bispos do altar, pelos homens de Deus. Eu nunca desisti do meu filho. A senhora não ficou em casa se lamentando, chorando? A minha estratégia, que pode-se dizer que seria uma estratégia, mas na realidade é uma atitude, né? A minha atitude sempre foi orar e jejuar. Sempre. Eu tenho, né, até hoje um caderno de oração. A senhora me mostrou um caderno que ela... Onde eu, nesse momento em que eu estava vivendo essa situação com meu filho, que não foi 1 ano, não foi 2 anos, foram 5 anos. Foram 5 anos de luta, foram 5 anos de... perseverança. Muita perseverança, muita fé. Sem nunca desistir, não tinha palavra na minha boca que dizia ao contrário, que o meu filho era abençoado. As pessoas me falavam: o seu filho não tem mais jeito, quem entra para o mundo das drogas não sai, e se ele entrou, então ele tem que sair sozinho. Mas eram palavras que não entravam no meu coração. Meu coração era blindado, pastora. Eu tinha a certeza, perguntaram para mim, inclusive: mas dona Márcia, a senhora teve algum momento que a senhora pensou em desistir, né? Não, nunca pensei em desistir. Eu sempre tive dentro do meu coração a certeza de que um dia Deus iria libertar o Pedro. Foi fácil. Sabia quem era o Deus que a senhora servia? Sem dúvida. Eu nunca tive dúvidas. E eu tinha certeza que o meu filho ia glorificar o nome do Senhor. Além de ser liberto, ele ia servir a Deus também, né? Não somente ser liberto das ruas, liberto dos vícios, liberto das amizades. É um processo muito difícil, pastora. É um processo onde as mães têm que ter muita paciência, onde elas não podem ouvir vozes de ninguém a não ser a de Deus. Elas precisam se interiorizar, se fortalecer, buscar, para ter o que dá, né? Exatamente. Inclusive, essa situação que eu vou fazer um comentário agora, que ela é muito importante, que foi uma situação muito desafiadora que eu vivi antes do Pedro ser preso. Eu não sei se essa que eu vou lhe contar foi a pior ou se ele ser preso foi a pior, né? Pior para nós, mas a certa para Deus. Na ocasião, era uma madrugada
eu recebi também um telefonema de uma moça. Eu estava sempre com o meu celular na cabeceira da minha cama, esperando uma ligação. O Pedro me ligava normalmente nas madrugadas pedindo socorro. Eu acredito que quando ele se sentia muito fragilizado, quando ele já não aguentava mais o que ele estava vivendo, ele ligava para mim e ele pedia ajuda e eu sempre socorria. Então eu estava acostumada a atender os telefonemas dele na madrugada, só que nesse dia não foi o Pedro. Esse dia uma moça me ligou, eu não lembro o nome dela na ocasião. Ela perguntou: a senhora é mãe do Pedro? Eu falei: sim. Ela simplesmente falou assim: mataram seu filho. Meu Deus. Eu digo: o quê? Mataram o Pedro. Tinham postado no Instagram e no Facebook a morte do meu filho. Aquela sensação que ele havia morrido. Exato. Eu até peço perdão porque é algo muito, para mim, muito difícil de falar, porque foi uma cena que eu não desejo para ninguém. Então eu falei: o quê? Mataram o Pedro. Eu coloquei uma roupa rápido e peguei o carro e saí na BR dirigindo, chorando. E eu falava assim para Deus: Senhor, eu não acredito que o Senhor fez isso comigo. Quantas madrugadas eu chorei, quantas madrugadas eu pedi para o Senhor guardar a vida do meu filho. E o Senhor falou que o meu filho estava bem e que o Senhor ia cuidar dele e que ele ia te servir. E eles mataram meu filho. E eu dirigindo na BR, eu ouvi a voz de Deus. Ele falou: não. Eu enxuguei minhas lágrimas e eu falei assim: não, Deus está falando comigo, não. Aí o Senhor falou assim: não. Na terceira vez que Deus falou comigo, Ele falou: não, eu coloquei o seu filho no sono profundo e ele dorme. Eu respirei fundo e falei: o meu filho está vivo. Tenho certeza, o Senhor falou que o meu filho está vivo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu estava desesperada. Eu cheguei na casa da minha mãe, eu corri, entrei, fui no quarto onde ele dormia. Ele estava dormindo, mas ele realmente estava dormindo num sono profundo, porque o Pedro não acordou. Ele não acordou com o meu... Não era um desespero, mas era uma angústia muito grande que eu sentia naquele momento. Tinham mais pessoas da família, porque eu já tinha avisado uma prima minha que morava mais perto da casa da minha mãe, e ela já tinha chegado lá na casa da minha mãe. Eu cheguei lá, ele estava vivo. Então ali eu tive a certeza, eu tive mais certeza que o Senhor era comigo, era pela minha vida, e que Ele ia libertar meu filho. Então, o que eu quero dizer com isso, pastora? Que as pessoas que vivem em determinadas situações, principalmente com o filho nas drogas, que existem muitas mães desesperadas com seus filhos nas drogas, elas precisam se apegar a Deus. Elas precisam crer no Deus que elas servem de todo o coração. Não é crer apenas em momentos fáceis ou então quando você está bem. É crer quando não existe mais esperança. É crer contra a esperança. Olhar pelos olhos da fé. Exatamente. É esses olhos que nós temos que ter. E a oração, né, que é um princípio fundamental para que nós tenhamos comunicação com Deus, ela se faz extremamente necessária nesse momento. O jejum para nos fortalecer espiritualmente. E não desistir. E nunca desistir do seu filho. Agora me fala, eu quero saber como que está o Pedro hoje. De tudo isso que a senhora passou. Pois olha, é. Eu tô é muito emocionada. Forte, né? É muito forte, porque só quem passou sabe. São né? momentos assim que a gente não deseja para ninguém, mas depois que ele foi preso, em seguida, no quero dia saber, seguinte... o Pedro tá Exato. preso? Vou lhe contar. No dia seguinte, pela manhã, o Pedro, antes de eu levar ele para a clínica de recuperação, o Pedro disse assim: mãe, eu quero que a senhora me leve na igreja. Eu digo: é? Ele falou: sim, mãe, eu quero agradecer a Deus. Porque enquanto eu estive naquele local horrível, mãe, eu pedi a Deus que se Ele me tirasse de lá com vida, eu nunca mais iria fazer coisas erradas. Glória a e eu Deus. nunca mais ia voltar para essa vida. Então eu quero agradecer antes de ir para a clínica de recuperação. Aí eu levei o Pedro para uma clínica de recuperação, foram mais um ano, né? Onde o Pedro se recuperou, onde o Pedro se batizou, onde o Pedro ia para a igreja,
lia a Bíblia, eu ia visitá-lo, nós conversávamos e eu comecei a observar as mudanças no Pedro, né? A partir do momento em que ele decidiu que ele não queria mais aquela vida. Mas ele não decidiu por si só, ele precisou ir no fundo do poço, né? E nós temos que entender que o mecanismo de Deus não é o nosso. Nós queremos levar as pessoas no amor, né? No carinho, nas orientações, nos conselhos, mas Deus tem o seu mecanismo, né? Às vezes a gente só foca... Eu estava até conversando com a pastora Tati antes de começar. Muitas pessoas, que vai ser até a palavra de hoje, muitas pessoas elas só focam no milagre. Sendo que Deus, o plano de Deus para a nossa vida é muito maior. Muito maior, Não né? é um milagre apenas. Deus quer salvar. É a Deus vida, quer né? transformar. É a transformação por completa, então. E aí o Pedro passou um período de 1 ano na clínica de recuperação. Deus preparou pessoas muito abençoadas para cuidar dele nessa clínica. Ele encontrou lá apoio de um terapeuta, né, que Deus colocou na vida dele. Essa pessoa abraçou o Pedro com amor. Era uma pessoa mais velha do que ele, viu o potencial no Pedro e aonde ele conseguiu se recuperar, o Pedro se ressocializou. Deus deu um talento inusitado para o meu filho, onde ele não sabia fazer nada, né? Era um jovem. Deus colocou um talento de barbeiro nele, onde ele ama o que ele faz. Hoje ele está trabalhando num salão renomado, já fez vários cursos. Então, o Pedro que estava perdido nas drogas, preso, hoje ele está restaurado com uma profissão, bem sucedido, com a agenda dele lotada todos os dias, especialista na tesoura, né? Porque os barbeiros não é qualquer profissional. Já fez curso com profissionais renomados de fora do país. Está muito feliz na presença do Senhor, graças a Deus, né? Hoje o Pedro liga para mim todos os dias. Bom dia, mãe, como você está? Hoje a ligação não é mais para pedir socorro. A senhora não espera mais aquela ligação que com o coração apreensivo ia trazer angústia, tristeza, desespero. Hoje o Pedro te liga. O Pedro me liga. Só com palavras de amor. Todos os dias pela manhã ele me liga. Mãe, bom dia, como você está? Tudo bem? Eu abençoo a vida dele, abençoo. Você já orou hoje? Sim, mãe, já orei. Aí ele termina a ligação dizendo: te amo, mãe, até depois do fim. Vale a pena não desistir, dona Márcia? Vale, muito a pena. Apesar do sofrimento, e tem mais algo que eu quero dizer para as mães, pastora, em relação ao fato do sofrimento. Na realidade, o Senhor não é uma provação, mas é uma estruturação para que nós possamos passar para o próximo nível. Não existe, inclusive eu estava ouvindo um programa do Bispo Daniel, onde ele falou que não existe ninguém que tenha grandes bênçãos que não passou pelo deserto, né? Então o nosso deserto é um aprendizado, o nosso deserto nos fortalece, o nosso deserto, ele nos aproxima do Senhor cada dia mais. Então eu me sinto lisonjeada hoje por ter a oportunidade. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que um dia isso ia acontecer. Eu não sabia que dia seria, mas eu tinha certeza, eu nunca desisti. E o conselho que eu dou para as mães e para qualquer pessoa que esteja assistindo. Olha aqui, ó. Olha para essa câmera aqui. Deixa um recado agora, dona Márcia, para todas as mães que estão passando por essa situação. As mães que estão desesperadas, as mães que não estão mais crendo. Tem mães que já desistiram de crer. Desistiram dos seus filhos, sim, eu creio. Deixa um recado para essas mães, dona Márcia. Sim. O que eu tenho para dizer para as mães é que, acima de qualquer coisa, ame os seus filhos. Não desistam dele. Não abandonem os seus filhos, porque muitas mães deixam com que o problema que eles estão vivendo para que eles mesmos resolvam, e não é assim que funciona. Nós precisamos lutar tanto espiritualmente quanto fisicamente. A nossa parte espiritual é buscar em Deus, e com certeza Ele vai lhe abençoar, não tenha dúvida. E a parte humana, nós não podemos desistir dos nossos filhos, temos que amar, temos que acolher, não concordar com o erro,
mas o fato de eu ter acolhido meu filho em momentos difíceis que ele viveu, fizeram toda a diferença. Então, esse é o meu conselho, se é que pode ser um conselho, mas não desista do seu filho e ame seu filho. Cuide dele com amor, com carinho. O momento em que você está com ele, ame, acolha. Isso faz toda a diferença na recuperação. Glória a Deus. Tá aí a foto do Pedro, menino abençoado, restaurado. Restaurado. E é isso que o nosso Deus faz. É esse o propósito do nosso Deus. Não é apenas que você venha receber um milagre, não. Mas é que venha haver uma mudança total e completa. Dona Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Senhora. Eu que agradeço, que pastora, essa oportunidade maravilhosa de ajudar muitas mães. Espero ter ajudado. Sem dúvidas. E estar aqui com a vitória nas mãos, né? Que é o mais importante de tudo. Glória a Deus. Seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. Esse testemunho da senhora, eu tenho certeza que está indo de encontro de mães que estavam precisando ouvir essa palavra. E que elas possam também testemunhar, né? Amém. Glória que os seus filhos estão restaurados. Que a senhora continue sendo esse canal de bênção, viu? Muito obrigada. Muito eu que agradeço. Obrigada. Muito obrigada, pastor. Agora...